Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Só a ti, Senhor, nós tivemos o direito de agradecer a ti. Mais uma vez. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, com o apóstolo Fernando, a bispa Simone e os irmãos que estão aqui nos ajudando, meus filhos, o irmão cantor, todos eles que estamos aqui juntos 24 horas, pedimos a Deus a nossa proteção. Pedimos primeiramente ao Espírito de Deus, porque o povo se engana. Tem o Espírito Santo é um, o Espírito de Deus é outro. Espírito de Deus é Espírito de Deus, não é Espírito Santo. Quando ele diz assim, Juízes capítulo 8, versículo 7, Juízes. Então Gedeão disse, por isso, quando o Senhor entregar Zebá e Simaná nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gedeão foi a Pequeu e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar, mas esse de Penel lhe responderam, como os homens de Sukite lhe havia ressuscitado, por isso também falou aos homens de Penel, dizendo, quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Gente, com Deus não se brinca. Gente, não se brinca com Deus. Deus é perigoso. Deus não é coisinha de estar na boca de todo sujeito. Quando ele diz assim, ora, Zebá e Salmaná estava em cargo com os seus exércitos, um com 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, os 120.000 que puxavam da espada e tinha sido morto. Gedeão foi pelo caminho dos Nomanitas, leste de Moabe, Gedi, e atacou aquele exército de surpresa. Zebá e Samuel fugiram, mas Gedeão e os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis. E pior que prendia os reis e Deus mandava matar. Mandava o quê? Matar. Dos medianitas, Zebá e Samunha. Deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gedeão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Erias, prendeu um moço de Sucate e lhe fez perguntas, e o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciões de Sucate. 67 homens estão Gedeão. Foi falar com o homem de Sucate e lhe disse, veja aqui, então, sabe,
e Salnona, a respeito dos quais você zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zebá e Salmuná em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciões da cidade, pegou nos espinheiros e outras plantas do deserto. Com eles deu cerveja, lição aos homens de Sucate. Derrubou a torre de Pernu, matou os homens da cidade e depois perguntou a Zebá e a Salmuná: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E ele respondeu: como você assim era eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gedeão disse: eram meus irmãos, filho da minha mãe, tão certo como viver o Senhor. Se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. Você está vendo? Mandado por quem? Mandado por quem? O senhor sabe dizer? Por Deus. Aí vocês que estão do outro lado, me respondam. Não é complicado que vocês andam pregando errado, enganando o povo? Não, Deus não faz mal a ninguém, Deus é bom. Não, Deus não é bom não, cabra velho. Deus só é bom se a gente for bom com Ele. Ele não tem misericórdia de ninguém. E disse a Jeté, seu primogênito: levanta-te e se mante. Levante-se e mate. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zebá e Salmuná disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Como é que eles pregam aí, irmão? Que o cara tem que ser manso de coração. Não é isso que eles pregam? Será que estão mentindo? Quando ele diz: Gedeão foi matar Zebá e o Sumar. Gedeão foi matar Zebá e Sumana e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estava no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel desceram a Gedeão: domine sobre nós, tanto você como os seus filhos, e filhos dos seus filhos, porque vocês nos livrou do poder dos midianitas. Porém, Gedeão lhe disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meus filhos dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gedeão continuou mais: quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas dos seus despojos, e que os midianitas tenham argola
de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e a cada um delas colocaram ali uma argola do seu despojo, e o peso da argola de ouro que pediu foi de 20 quilos de ouro, cada argola, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, e os pendentes e as roupas de purpúrea, que os reis dos medianitas usavam, sem contar os ornamentos que os canalitos traziam ao pescoço. Minha gente, tudo de Deus, tudo do povo de Deus tem que ser rico. Não pode ser pobre. Se nós formos pobres, nós não somos de Deus. Quem é pobre é de Satanás. Satanás é o pai da pobreza, da miséria. Porque quem tem Deus é inteligente. Quem tem Deus é trabalhador, é sábio. Quando ele disse Gedeão, faz uma estólara sacerdotal e põe na sua cidade, em Efron, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estólara. Isso veio a ser um tropeço para Gedeão e toda a sua casa. Quer dizer, se a gente começar a ouvir a Bíblia e começar a ver a realidade que vocês não conhecem, vocês vão sair fora da Bíblia. Que a Bíblia é complicada. Assim os medianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gedeão. Quer dizer, nós começamos a estudar a Bíblia e começamos a mostrar a vocês o quê? A verdade. A morte de Gedeão. Capítulo 8, versículo 29. Jerubabel, filho de Joas, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gedeão teve 60 filhos. Gedeão teve quantos? 60 filhos. Todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Sidim, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abinilá. Gedeão, filho de Joas, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joá, seu pai, em Efron, cidade da família de Abizar. Ele não sepultava ele naquele lugar, não. Sempre levava para o lugar das famílias deles. E depois que Gedeão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir. E os Bealis puseram Beal-Birite por deuses. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os inimigos ao redor. Presta atenção. Porque hoje
a prostituição está do tamanho que está. Por quê? Vem da Bíblia. O homem teve 60 filhos só e várias mulheres. E era homem de Deus. Me responde, povo. Me responde, povo, pastores. Também não usaram de bondade a casa de Jerubabel, saber Gedeão segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Abinilac se declara rei. Gente, isso é uma história muito comprida. Vai longe. Isso aqui tudo é família de Jesus. Tudo aqui é descendência de quem? De Jesus. Abidilac, filho de Jerubal, foi aos parentes de sua mãe e falou com eles, com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhe que pergunte a todos os cidadãos de seguir, que é melhor para vocês que 70 homens, todos os filhos de Jeroboão, domina sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembra-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram a todos os cidadãos de Sequém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abinilac, porque disseram: é nosso irmão, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baú, Berite, com as quais Abinilac contratou um homem liviano e atrevidos que os seguiram, e foi à casa de seu pai, em Efron, e matou o seu irmão, os filhos de Jebiel, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jandão e o filho mais moço de Jurubel escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os anciões de Sequim e toda Bet-Nele, foram e proclamaram Abinilac rei junto ao carvalho memorial que está perto de Sequim. Gente, é complicado ler o Evangelho. É complicado. É por isso que esses pastores, eles não leem. Eles não procuram ensinar vocês a verdade. Nem padre, nem espírita. Porque eles têm medo que os homens, que eles se libertem. Que eles saibam da verdade. A verdade é essa. Quando soube disto, Jordão foi a si, pois, no alto do monte Gerizim, em alta voz, gritou, dizendo: cidadãos de Sequim, escute o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungidas para si um rei. Disseram a oliveira: reine sobre nós. Porém, as oliveiras lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado
por Deus, pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu: deixaria eu e a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre a árvore? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus, aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venha e se refugie debaixo da minha sombra. Mas se não quer do espinheiro, saia fogo que consume os cedros do Líbano. Isso é as árvores falando uma com a outra. Por quê? Porque o óleo bom é da onde? Óleo de quê? Da oliveira. Jotão continuou: e agora, se vocês agirem de boa fé, com sinceridade, proclamando Abinalaque como rei, se você fizer o que é correto em relação a Jerobaú, a sua casa se tratará segundo ele uma merícia pelo que fez. Porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos deles, 70 homens sobre uma pedra. E Abinadab, filho de escravo dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Zeguim, porque é irmão de vocês. Se vocês agirem de boa fé, com sinceridade para com Jerubeal e a sua casa, então alegrai-se com Abinadab, e que ele também se alegrará com vocês. Mas se este não for o caso, que sai fogo de Abinadab e consuma os cidadãos de Siquim e Beti-Milom, que saia fogo das cidades de Seguim e de Beti-Milom, que consuma Abinadab. Depois disso, Jordão fugiu e foi para Biá, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abinadab. Gente, a Bíblia, ela só fala em morte. Ela só fala de destruição. É muito complicado. Para vocês que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a capacidade de Deus, vocês vão passar a não acreditar. Muita gente deixa de ler a Bíblia, não quer ler porque a bocada é pesada. A conspiração de Gaú. Abinadab havia
dominado sobre Israel durante 3 anos. Tudo falando de Israel. Israel, o berço de quem? De Deus. Quando Deus suscitou um espírito, olha, presta atenção, viu? Quando Deus suscitou um espírito, olha aqui não está falando Espírito Santo, não. Um espírito de avenção entre Abinilaque e os cidadãos de Sique, que foram desleais com Abinilaque. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubael, e para que fosse castigado tanto Abinilaque, que era irmão dele, e os havia matado, como os cidadãos de Siquim, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Olha, matasse o quê? Os seus próprios o quê? Irmãos. Os cidadãos de Siquim puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abinilaque. Eles assaltavam todos os que passavam perto deles, e Abinilaque foi informado disso. Gaú, filho de Ebede, veio com os seus irmãos, se estabeleceram em Sigon, e os cidadãos de Sique confiaram nele, e foram ao campo, encontraram os cachos dos vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seus deuses, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abinilaque. É complicado. Está vendo, meu povo de Deus? Que live bacana para vocês saberem a verdade de Deus. Gaú, filho de Edade, disse: quem é Abinilaque? Quem somos nós? Segue para que o servimos. Não é ele filho de Jebedel? Não é Zebel o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Sigã, mas porque serviremos a ele. Quem dirá: estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abinilaque. Quer dizer, ele passou a ser perseguido. Eu diria a Abinilaque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebeu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaú, filho de Ebede, ficou furioso. Enviou secretamente mensageiros a Abinilaque, dizendo: és que Gaú, filho de Edade, e seus irmãos vieram a seguir, então alvoroçados as cidades contra vocês. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com vocês, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair do sol, e ataque as cidades, quando Gaú, com sua gente,
sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Tudo matando o outro. Você não lê uma coisa que não seja um falso ao outro. Abinilaque vence a Gal e os seguimentos. Assim, Abinilaque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele e se puseram de emboscada contra seguir. Encontro grupo Gaú, filho de Edade, saiu após a entrada do portão da cidade. Com isto, Abinilaque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaú viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes? Ele se parecia com homens. Porém, Gaú tomou ainda a fala e disse: Veja e vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Capítulo 9 de Juízes, versículo 38. Então Zebul disse a Gal: Onde ficará agora os seus ameaças? Não foi você quem dizia quem é Abinilaque, para que se vimos e não é este o povo que você desprezou? Pois saí agora e vá lutar contra eles. Gaú saiu à frente das cidadãos de seguir e lutou contra Abinilaque. E Abinilaque perseguiu Gaú, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abinilaque ficou em Aruma, e Zebul expulsou Gaú e seus irmãos, para que não ficasse morando em Seguir. No dia seguinte, o povo de Seguir saiu ao campo, e Abinilaque foi avisado disto. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Quando Abinilaque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abinilaque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abinilaque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou cidade, matou o povo que nela havia, arrasou as cidades e espalhou sal sobre ela. Espalhou o quê? Sal. O que é que eu mando vocês fazerem? Tomar banho de sal. Quando ele diz assim, ó, todos os anciões da torre de Seguir souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de
Quebite. Mas Abinilaque soube que todos os cidadãos da torre de Seguim se haviam reunido. Então ele subiu o monte Samu, ele e todo o seu povo. Abinilaque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore, e ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, faça também vocês, depressa. Assim cada um deles cortou o galho, seguiu Abinilaque, puseram o galho ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Seguim, mais ou menos 1000 pessoas, pessoas humanas, mulheres. Quer dizer, a gente começa a observar que a violência que a gente está passando hoje não tem violência. Não existe violência. Hoje não tem violência. Para a vista da Bíblia, aonde é que hoje tem violência? Não. Então, a morte de Biliaraque. Então, Biliaraque foi a Tebé, sitiou a cidade e tomou, e havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte. Todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. E Abinilaque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Biliaque e lhe quebrou o crânio. Então Abinilaque chamou depressa o moço e seu escudeiro lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Será sua ignorância, João? Ele não queria dar o direito à mulher ser guerrilheira. O moço atravessou com a espada, aí ele morreu. Quando os homens de Israel vieram, que Abinilaque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abinilaque o mal que ele havia feito ao seu pai, ao matar os seus 7 irmãos. E de igual modo, Deus fez cair sobre ele a cabeça dos homens e seguir todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre ele a maldição de Jotão, filho de Jeroboão. Está vendo aí? Ele matou os 7 irmãos. Deus matou ele. Vocês estão vendo, minha gente? Vocês que estão do outro lado aí, observe a Bíblia, observe a pregação. Será se vocês sabem disso? Crentes que estão do outro lado, evangélicos, vocês sabiam disso? Que Deus mata? Não, sabia não. Tola e Jair. Capítulo 10, versículo 1. Depois de Abinilaque, Tola, filho de Pur, filho de Dado, irmão de Zacá, se levantou
para livrar Israel. Ele morava em Sani, na região montanhosa de Efrã. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Sani. Depois dele se levantou Jair Gileade, que julgou Israel durante 22 anos. E ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E ele tinha 30 cidades, a quem chamava de avó de Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Canaã. Aí vocês vejam, toda história por causa de Israel. Toda gente, essa multidão de gente que morreu, toda por causa de Israel. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, novamente, aos olhos do Senhor, e adoraram os Beali, Astadores, os deuses da Síria, os de Sadom, de Moabe, dos filhos de Anã, dos filisteus, e eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorar. Olha aí, eles abandonaram quem? O Senhor, e deixaram de adorar. Veja, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Enã, e os quase nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Anã passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efrã, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Abimeleques. Quer dizer, a mesma coisa de hoje. Vocês estão deixando de adorar a Deus para adorar os outros santos. Não pode, gente. Deus é o Supremo. Como o próprio Jesus disse. Disseram: você é bom. Ele disse: bom não. Bom é Deus que está no céu. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Anã, os filisteus, os edonitas, os amalequitas, os moabitas, os primeiros vocês, e vocês clamavam a mim: não é verdade que eu os livrei das mãos deles, mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrei das mãos. Vão e declarem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livraram no tempo do aperto. Gente, muita gente está deixando de adorar a Deus para adorar pastores, para adorar padres, para dizer meu pastor, meu apóstolo, meu bispo. Está errado, porra.
tem que adorar é a Deus. Alguém estiver pregando a palavra de Deus e estiver pregando certo. Mas se estiver pregando errado, vocês vão pagar um preço. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nos pecamos, fazemos tudo o que te parece bem, mas por favor livra-nos ainda esta vez. Pediram outra vez para Deus livrar. E tira os deuses estranhos do meio de si, adorarem o Senhor. Ele já não pode retirar a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Anã foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo de Elias, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começa a lutar contra os filhos de Anã? Quem fazer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Jefete, capítulo 11. Jefete, o Gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Olha, filho de quê? Filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filho da sua esposa. Esses filhos cresceram e puseram-se Jefite de vinho. Vocês não herdaram nada na casa de meu pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefete fugiu da presença de seu irmão e foi morar na terra de Davi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e seguiram. Olha, homens sem o quê? Valores. Quando eu digo não se junta com quem não presta. Passando algum tempo, os filhos de Enã entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Enã atacaram os anciões de Gileade, foram buscar Jefete na terra de Top e disseram a Jefete: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Enã. Porém Jefete disse aos anciões de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai, porque vem a mim. Agora, quando então é perto, os anciões de Gedeão responderam a Jefete: por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco, lute contra os filhos de Enã, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefete perguntou aos anciões de Gileade: se vocês me fizerem voltar para encontrar os filhos de Enã, e o Senhor entregar nas minhas mãos, então eu serei chefe de vocês. Os anciões de Gileade responderam: o Senhor é nosso testemunho,
de que faremos como você disse. Então Jefé foi com os anciões de Gileade. O povo pôs por cabeça o chefe sobre si. Jefé preferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefé enviou mensageiro ao rei dos filhos de Enã, dizendo: o que você tem contra mim para vir atacar a minha terra? O rei dos filhos de Enã respondeu aos mensageiros de Jefé: porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde Arnó até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Quer dizer, a terra que Deus deu a eles, tomou do povo, tomou do povo, e os donos agora vieram atrás. Quem tomou? Deus. É muita complicação. Porém, Jefé tomou a enviar mensageiro ao rei dos filhos de Enã, dizendo: assim diz Jefé: Israel não tomou nem terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Enã, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiro ao rei dos Adonitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edonitas não lhe deu ouvido a Israel. Mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas eles também não quis atender. E assim Israel ficou em Gade e depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou a leste da terra deste, o acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Amobitas, porque o armou e os fronteiras. Eles então, Israel, enviou-me mensageiro, Suá, rei dos Amoritas, rei dos Abati. Israel lhe disse: por favor, deixe-me passar pela sua terra, até o nosso destino. Porém, sonho não confiado em Israel, recusou deixá-lo passar pelo território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acabou em Gezer a luta contra Israel. E o seu Deus de Israel entregou sem todo o seu povo, mas nas mãos de Israel, que os derrotou, e Israel tomou posse da terra dos amorreus que moravam naquele lugar. E os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde Armó até Jabotaque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o seu Deus, Israel, expulsou os amorreus diante do seu povo de Israel e fez pretender ser dono desta terra. Não é fato que vocês considerem como sua propriedade aquilo que queremos é seu Deus, e lhe dá assim a nós. Possuiremos
o território de todos os que o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zepur, rei dos Moabitas? Será que alguém de vocês, ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom, e mais suas vilas em Arom, e nas suas vilas em todas as cidades que ficam às margens do Arom, porque vocês, anonitas, não as recuperaram durante esse tempo. Portanto, não sou eu quem pego contra você, porém você faz mal em lutar contra mim e o Senhor, que é o juiz. Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Anã. Porém, o rei dos filhos de Anã não deu ouvido a mensageiro que Jefri lhe havia mandado. Então, gente, vou parar por aqui e vou explicar a vocês. Olha, isso que eu estou fazendo aqui, exclusivamente, é pregar a verdade para vocês. Pregar as coisas que vocês estão enganados. Vocês todos, tanto faz brasileiros, como estrangeiros, como nordestinos, como sulistas, como outros estados no Brasil, federações, estão enganados. Vocês só vê o povo pregar dizendo que Deus é bom, que Deus não mata, que Deus não tem vingança, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Isso é mentira. Deus está mandando, vocês têm que entender, Deus está mandando, tem que entender, que Deus está mandando eu falar para vocês quem é Deus. Quem é o poder de Deus. É brincadeira ficar uma hora aqui falando. Olha quando ele diz assim, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Josafá, e ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Anã. Jefri fez um voto ao Senhor, dizendo: de fato entregarei os filhos de Anã nas minhas mãos. Quem primeiro sai da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar à vitória. Olha, Senhor, está lembrado da passagem da menina? Então, gente, não brinca com Deus. Não mente para Deus. Não vai em doutrina de homem. Deus mandou o Espírito dele para ganhar a guerra. E vocês estão dizendo que é aí para o povo. Calma, você vai para o céu, você se brincar vai para o inferno. A Bíblia falou até agora no inferno. Até agora já vou em 431 páginas. Já vou no livro de Josué. Não, de Juízes dos seus olhos. Não fala nem céu e nem inferno. Fala que Deus, Ele é vingador, Ele é justiceiro.
Não adianta o cara fazer o mal a você, não precisa entregar a Deus não, Deus já sabe. Deus manda. Deus manda acontecer as coisas. Manda dar incêndio. Ele não mandou matar. Então vocês vão dizer o que contra a palavra de Deus? Foi que ele disse aqui. Foi que ele disse aqui que Deus, olha, então o Espírito do Senhor veio sobre Jofete e ele ultrapassou Gileade e Manassés e passando por Mispa de Gileade foi até os filhos de Enã. Jefé fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Enã nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar, vitório. Só sobre os filhos de Enã, esse será do Senhor, e eu lhe oferecerei em holocausto. E ele matou a filha. Ele entregou a Deus. E aí vocês vão dizer o quê? Mentirosos. É pesado, irmão. É pesado. Está ouvindo, meu amigo? É pesado ou não é? Está hora ou não está, filho? Que Deus, está hora, filho. Então, quantos minutos faltam? Então, veja, é duro pregar uma hora aqui, hein? Falta quantos minutos? 8h30. Ah, 8h30, então vai dar. Bora lá. Bora lá, eu estou cansado, mas bora lá. Falta meia hora. Até 8h30, né? Hein? 1 minuto ou segundos. Então, bora lá. Sobre os filhos de Enã, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui foi sério. Preste atenção, Júnior. Preste atenção vocês. Ó. Sobre os filhos de Enã, esse será do Senhor, e ofereci em holocausto. Assim Josafá foi de encontro aos filhos de Enã para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Josafá, e ele os derrotou desde Arã até as proximidades de Minite, 20 cidades a todos, até Abel. 40.000. Foi uma grande derrota para os filhos de Enã, e assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quer dizer, eles mataram mais de 40.000 pessoas. Quando Josafá voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao encontro. Quem foi que saiu ao encontro? A filha. Mas ele tinha feito um voto a Deus, que quem saísse na porta, ele fazia o holocausto para Deus. Encontro tocando o tambores e dançando. Ele era filho única e ela não tinha outro filho nem filha. Quando Josafá a viu, rasgou a sua roupa e disse: ai, a minha filha, você me prostra
por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ele teve que o quê? Que matar o quê? A filha. Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez agora, que o Senhor vingou dos seus inimigos e o filho de Anã. Quer dizer, ela pediu ao pai que o pai cumprisse o quê? Os votos. E ele disse mais ao seu pai: quem me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelo monte e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E o pai concediu, dizendo: vá, deixa aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai. Ele fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daquele veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem pelo encontro dias todos os anos, chorar pela filha de Jefé e Gileade. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo quem é Deus? Bora, gente. Terminando? Bora lá, Pedro. Chega. Então, terminamos aqui a pregação. Vocês viram coisas que vocês nunca viram. Viram? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não. Então vamos entregar. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Ó nós, cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal. E teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Para sempre. Amém. Você viu, irmão? Você viu, irmão? Quem é Deus?